Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de História, iremos abordar sobre os meios de comunicação. Vamos contextualizar não somente falando quais são os meios de comunicações e para que eles servem, mas vamos contextualizar dentro dos períodos históricos e saber a importância de cada um deles no decorrer do tempo. Vamos lá. O primeiro momento é que temos que entender o que é comunicação. A comunicação é uma necessidade humana. Todos os dias experimentamos diversos meios de comunicação. Então, quando eu comunico com vocês aqui através da televisão, eu estou utilizando um meio de comunicação, que é a televisão. Vamos entender o seguinte: se eu estiver com vocês dentro da sala de aula, passando esse mesmo conteúdo sobre os meios de comunicação, nós estamos fisicamente próximos. Eu não estou utilizando nenhum meio de comunicação. Mas aí o que aconteceu? Veio a pandemia, precisamos ter que fazer o quê? Renovar os nossos estudos. E aí precisamos usar o quê? Os meios de comunicação. A primeiro momento, utilizamos o quê? A plataforma através do computador, né? Precisamos acessar a internet, acessar a plataforma como meio de comunicação para ter acesso às aulas. E aí agora, com a pandemia, veio as aulas pela televisão. Outro recurso que estamos utilizando como meio de comunicação. Então entenda, comunicar fisicamente é simplesmente o ato de falar, né? O interlocutor passa a mensagem e você recebe. Quando eu utilizo alguma mensagem através de um meio de comunicação, aí assim a gente usa este recurso. Vamos entender no contexto histórico. Lembra quando falamos sobre a pré-história? Então vamos utilizar aqui a pré-história como meio de comunicação. Por quê? Nós já tínhamos como respostas e informações as pinturas rupestres, como está aí no slide que vamos ver agora. De início, o homem se comunicava através de gestos e desenhos, que eram gravados nas paredes das cavernas, que são as pinturas rupestres. Então, como figuras aí, eu posso trazer para vocês que, apesar de não ter nenhuma escrita, nós conseguimos identificar que eles dialogavam, faziam através dos seus desenhos aquilo que eles viviam durante o dia, como a caça, né, a pesca. Então, eles também faziam festas quando eles tinham boas caças. Então, isso já era um meio de comunicação. Ao passar do tempo, nós vimos que o quê? A escrita é um sistema simbólico de registro e comunicação que significou coisas diferentes para os diferentes povos ao longo do tempo. Então, com a escrita, nós já conseguimos ter o quê? Uma outra forma de comunicação. Nós conseguimos registrar aquilo que nós vivemos. Então, isso para cada povo, hoje, tanto que nós temos dialetos diferentes, nós temos línguas diferentes, né? Cada país apropria-se do seu sistema simbólico. E para a gente registrar isso como grande importância, é nesse momento que nós vamos passar agora para vocês, que é a parte onde Portugal vem para o Brasil, né? Os portugueses vêm para o Brasil fazer colônia aqui. E qual é o momento mais importante que nós podemos destacar com a escrita? Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles vieram em navegações. E dentro das navegações veio uma pessoa muito importante que era Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, ele tinha como função ser escrivão dessa expedição. Então, tudo aquilo que quando ele chegou aqui no Brasil, né, nossa terra que hoje chama Brasil, tudo aquilo que ele via, ele tinha que relatar em uma carta para depois enviar para o seu rei. Então, aqui ele relatou como eram as terras, quais eram as matas que eles encontravam, quais as riquezas, quem eram os povos que eles chegaram aqui. Então, eles relataram como eram os índios, né, como eles andavam seminus, né, como eles viviam. Então, ele tinha essa responsabilidade de relatar tudo aquilo que ele via nessa terra. E qual que era o meio de comunicação que ele utilizou? A carta. Então, ele envia para Portugal uma carta relatando tudo isso para o seu rei. E essa carta, ela é muito conhecida, que até hoje ela se encontra
lá no museu em Portugal, por ser um registro histórico. Então, o meio de comunicação que Pero Vaz manda para o seu rei em Portugal é a carta, na forma de escrita. Precisamos de entender agora que existem tipos de meios de comunicação. São eles: os meios de comunicação individual e os meios de comunicação que chamamos de social ou em massa. Qual é a diferença entre os dois? Vamos ver no próximo slide. Nesse slide, nós vamos ver o seguinte, que o meio de comunicação individual nós temos como, por exemplo, o telefone, a carta, o fax. E por que eles são chamados de individual? Por exemplo, se eu faço uma ligação diretamente para você, somente eu e você teremos essa comunicação. Então, eu não tenho que falar aquele assunto para todo mundo. Da mesma forma, a carta. Eu relato uma carta, que seja de forma individual, com coisas pessoais, e envio para um amigo, O fax hoje é um pouco conhecido entre vocês, mas ele era um aparelho que parecia como uma impressora. Então, eu relatava tudo aquilo em escrita, passava pelo fax, que poderia ser de uma longa distância, e essa pessoa também recebia as mesmas informações. Então, esses são alguns exemplos dos meios de comunicação que chamamos de individual. É aquilo que eu utilizo com poucas pessoas. Já os meios de comunicação social em massa são aqueles que têm uma maior amplitude nessa informação. Como, por exemplo, a televisão. Hoje você está assistindo a aula e vários outros alunos em diversos pontos da cidade ou no campo estão assistindo a mesma aula. Então é o quê? Um meio de comunicação em massa, social. A mesma informação está chegando para várias pessoas em um único momento. Nós também temos o rádio, bastante conhecido ao passar músicas, informações. O rádio também foi um dos primeiros meios de comunicação em massa que nós tivemos. E hoje nós temos a internet. Utilizamos novamente a internet para acessar as nossas aulas, para fazer pesquisas, pesquisar músicas, como também como lazer, jogos. Então nós temos aí a internet como meio de comunicação social em massa. E também, de acordo com o local e o objetivo da mensagem que será transmitida, utilizamos o meio de comunicação mais adequado de forma. Nós temos os meios de comunicação sonoro, escrita, audiovisual, multimídia e hipermídia. Qual o exemplo que eu posso dar para vocês de um meio de comunicação sonoro? O rádio, como eu disse para vocês. Através do rádio eu vou ter somente o quê? A sonoridade. Eu não vejo quem está falando, mas eu escuto a música, eu escuto a informação. Qual o meio de comunicação? Escrita. Nós já falamos da carta, mas também temos o jornal, que é um meio de comunicação muito importante, que ainda nas grandes cidades continua em circulação, trazendo as informações do dia a dia, daquela cidade, do país ou até do mundo. Audiovisual. Qual que é o meio mais comum que nós temos? A nossa televisão. Por que audiovisual? Porque eu consigo escutar as informações, a notícia, como também posso ver. Por isso nós chamamos de audiovisual. Ela tem essas duas informações. Multimídia. Nós temos hoje o celular. E por que chamamos o celular de meio de comunicação em multimídia? Porque ele vai abranger tanto o rádio, no áudio, como na escrita e também no visual. Então, se você, por exemplo, clica em um vídeo no YouTube, você consegue, às vezes, ver a letra da música, o áudio e também ver o clipe. Então, você consegue ter todas essas informações em um único aparelho. Por isso, chamamos ele de multimídia. E o meio de comunicação hipermídia é o nosso computador de mesa ou notebook, porque além dele ter todas essas funções de sonoro, escrita, audiovisual e multimídia, ele também tem a capacidade de fazer gravações, Então, nós temos gravações de DVD, de CD, usar um pendrive para transferir informações. Então, isso nós temos ele como hipermídia. Esses são os meios de comunicação. Agora eu vou trazer para vocês como linha do tempo qual foi a importância e de como a gente veio construindo essa questão dos meios de comunicação como importância para a nossa sociedade. Então, o primeiro que nós vimos era o quê? As pinturas rupestres, que foram 15 mil anos
antes de Cristo. Então vocês vão ver muito essas siglas. AC significa antes de Cristo, as informações veio antes de Cristo. Depois nós tivemos, então, o primeiro jornal impresso, que foi 710 anos depois de Cristo. Outra sigla muito importante que vocês vão continuar vendo nos livros didáticos. Depois veio o telégrafo. O telégrafo é pouco conhecido e informado, mas ele foi usado como meio de comunicação nas guerras, né? Ele transformava essas informações em códigos em informações. Então, ele é considerado um meio de comunicação. Depois veio o telefone no ano de 1860. Depois veio o rádio, no ano também de 1860. E uma questão muito importante do rádio é que hoje a gente não consegue imaginar que no rádio passava novela, a radionovela. Então, algumas pessoas mais antigas relatam que os personagens das novelas falavam suas falas e a gente imaginava. Então, ao fazer barulhos de trovão, da porta batendo, era tudo meio que manual. Então, o rádio ele foi uma peça muito importante porque, a partir do rádio, se consegue ter uma amplitude maior de pessoas escutando essas informações. Porque, normalmente, o jornal escrito, ele ficava o quê? Somente ali, naquele ambiente, naquela cidade, né? Ele não ganhava um espaço maior. Já o rádio, ele já veio com essa abrangência maior de informações. Depois tivemos a primeira televisão, que foi em preto e branco. Hoje você consegue ver a cor, né, na televisão, as informações coloridas, mas a primeira imagem que nós tivemos era em preto e branco. Todas as novelas, jornais, era tudo em preto e branco. Depois veio o nosso celular, no ano de 1947, e por fim nós temos a internet aí entre o ano de 1969 e 1970. Essa é a construção de uma linha etária, né? Como se fosse a construção dessa imagem dos meios de comunicação. E agora nós temos o quê? Plugado na internet. Hoje, nós, com toda certeza, todo mundo hoje tem um pouco de acesso à internet. Até os locais mais difíceis consegue chegar um sinal de internet, mesmo que seja um pouco ruim. Mas a questão da internet que nós temos que ter na cabeça é que ela veio como ponto-chave de todos esses meios de comunicação. Então, nós conseguimos fazer essa construção e precisamos ficar ligados também, porque a internet, ela traz benefícios. Qual tipo de benefício? Aquilo tudo que nós podemos puxar, né, buscar de bom, e também existem alguns malefícios, né, coisas que são negativas, que nós precisamos de ter um olhar e um cuidado maior ao fazer pesquisas na internet. Então, como ponto positivo, eu trouxe para vocês aqui acesso rápido às informações. Hoje nós temos aí uma gama de informações, acontece uma coisa lá no outro lado do mundo e rapidamente nós já conseguimos ter essa informação aqui em questões de segundos. Com a internet também nós conseguimos comunicar com o mundo. Se você pensar antigamente, para você fazer uma ligação interurbana para um parente que viajou para, por exemplo, os Estados Unidos, era muito difícil e também muito caro. Hoje nós conseguimos comunicar com várias pessoas ao mesmo tempo. Nós podemos abrir o celular, fazer uma chamada de vídeo, né, com a sua turma de sala, e aí a gente consegue ter várias comunicações com várias pessoas. Também temos pesquisas diversas. Conseguimos fazer pesquisas diversas, né, da escola ou algum assunto que seja também do seu interesse. Agora, como ponto negativo, nós temos o quê? A exclusão digital. Mesmo com esse boom da internet, né, ser bem maior, nós temos ainda pessoas que ainda não têm acesso à internet boa, né, com velocidade. Então, nós temos essa exclusão digital. Então, a gente precisa de entender que essas pessoas também precisam de estar conectado e também as informações. E também como ponto negativo, nós temos o último aí que é o distanciamento social. Com a internet, hoje a gente podemos dizer que a gente ficou um pouco mais preguiçoso, né? Então a gente tem um pouco o contato com as outras pessoas ficou menor, né? Às vezes a gente reunia os vizinhos na porta para conversar. Hoje no WhatsApp a gente cria um grupo e conversa aí com várias pessoas. Então esse distanciamento social foi construído através da internet. E nós temos que ficar ligados para que isso não seja uma constância em nossas vidas.
E como ponto final para a nossa aula, são as fake news, que vêm junto com o quê? Com as informações e vinculadas à internet. Fake news são mentiras, né, relatadas sobre um assunto, ou então esse assunto ele pode ser até verdade, mas a fake news veio para o quê? Distorcer. Então, nós temos que abrir a cabeça, principalmente nós estudantes, que precisamos fazer pesquisas, né? Um ponto principal é fazer o quê? Buscar em sites corretos. Se você receber uma informação, procure saber se essa informação é correta antes de compartilhar, porque a fake news ela vem o quê? Como uma bomba, e aí veio com muitas mentiras e a gente não consegue controlar. Essas são as nossas aulas sobre os meios de comunicação. Para acessar nossas atividades na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED GV. Um abraço e até a próxima aula.